Amigos, meu nome é Ivni Stallone e o novo requisito do livramento condicional conforme a lei anticrime. A lei anticrime modificou o artigo 83 do Código Penal para criar um novo requisito para que o apenado tenha direito ao livramento condicional. E é sobre isso que falaremos aqui. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E também, ao final, caso goste deste vídeo, peço que você compartilhe nas suas redes sociais e clique em gostei, porque isso é muito importante para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Pois bem, o artigo 83 do Código Penal trata do livramento condicional. Ele tem os requisitos do livramento condicional em seus 5 incisos. Há, por exemplo, requisito objetivo, requisito temporal, de cumprir 1/3, metade ou 2/3 da pena. Temos requisitos relacionados ao comportamento, ao trabalho, temos requisitos relacionados a ter reparado o dano, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, e os outros requisitos foram mantidos, então não houve nenhuma modificação de requisitos já existentes e também não aconteceu nenhuma retirada de requisitos. O que aconteceu foi uma introdução de um novo requisito. Esse requisito está no inciso 3º do artigo 83, o inciso 3º já existia e o que existia no artigo 83, inciso 3º, continua existindo, mas agora destrinchado em 4 alíneas. E uma dessas alíneas tem o novo requisito. Então, o inciso 3º já falava o seguinte, como requisito para o livramento condicional: o comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tudo isso que eu acabei de falar, que está no inciso 3º do artigo 83, continua no inciso 3º, só que agora temos as linhas A, C e D, com esses requisitos. A linha A falando do bom comportamento durante a execução da pena, a linha C falando do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a linha D sobre a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. A questão é que agora o inciso 3º tem a linha B com um novo requisito: o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Portanto, a lei anticrime passou a prever agora, dentro do Código Penal, no artigo 83, inciso 3º, a linha B, um novo requisito, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Vamos fazer algumas considerações rápidas aqui. Primeiro, fala de falta grave, o que não abrange as faltas médias e leves, muitas vezes previstas nos regimentos disciplinares penitenciários estaduais. Então, são apenas as faltas graves que entram nesse requisito do artigo 83, inciso 3º, a linha B: o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Outra coisa, antes da lei anticrime, o cometimento de uma falta grave poderia prejudicar o implemento do direito ao livramento condicional. A gente sabe que a falta grave altera a data base para a progressão de regime, mas não altera a data base para o livramento condicional, onde se fala no Código Penal que precisa cumprir 1/3, metade ou 2/3 para o livramento condicional. Isso é do total da pena, não tem interrupção, não tem alteração de data base. Então a falta grave nunca alterou a data base do livramento e continua não alterando. Mas a questão é que, até antes da lei anticrime, se aquele apenado tivesse praticado uma falta grave poucos meses, poucas semanas antes de ter direito ao livramento condicional, isso afetaria
o comportamento, isso afetaria a sua conduta carcerária. Então, quando o juiz requisitasse do diretor do estabelecimento prisional o atestado de conduta carcerária, se aquele apenado tivesse praticado uma falta grave muito recente, a sua conduta seria provavelmente péssima, depois subindo para regular até ser excelente, ótima, boa, enfim, satisfatória, dependendo de como se adota a classificação em cada estado. Ou seja, antes da lei anticrime, a prática da falta grave não alterava a database, continua não alterando em relação ao livramento, mas prejudicava a conduta carcerária. E por isso, como aquele apenado passava a ter uma conduta carcerária péssima em razão da falta grave recente, ele precisava esperar um tempo para que a sua conduta carcerária voltasse a ser boa, satisfatória. Agora é um requisito objetivo quanto à prática da falta grave. Não ter praticado falta grave, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. E percebam que fala não cometimento de falta grave. Bom, uma coisa é o cometimento da falta grave, cometer a falta grave, praticá-la. Outra coisa é o seu reconhecimento. E é óbvio, é evidente, isso sempre vai acontecer. O reconhecimento da falta grave, logicamente, é posterior à sua prática. Então, por exemplo, o apenado pratica a falta grave no dia 15 de janeiro e o reconhecimento administrativo da falta grave é depois, por meio do PAD, e, obviamente, o reconhecimento judicial também é muito depois, 1 mês, 2 meses depois. Por isso, o reconhecimento da falta grave é sempre muito depois, algumas semanas, alguns meses, em alguns casos até alguns anos após a prática da falta grave. O critério do legislador foi o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, pela lei, não interessa quando a falta grave foi reconhecida pelo juiz. Pode ser que o juiz tenha reconhecido a falta grave, sei lá, há 10 meses, mas a falta grave foi praticada há 1 ano e 2 meses. Então, nesse caso, a falta grave foi cometida, como fala a lei, há mais de 12 meses. E se ela foi cometida há mais de 12 meses, não interessa que o seu reconhecimento foi dentro dos últimos 12 meses. O critério legal é o cometimento e não o reconhecimento. E outro ponto interessante é que o entendimento sobre a fuga é que ela é praticada até a data da recaptura, ou seja, no caso da fuga não se conta o momento em que fugiu, mas sim o momento em que foi recapturado, até porque permaneceu foragido até aquele dia. Então ficou foragido, por exemplo, de, 5 de janeiro até 30 de julho. Nesse caso, 30 de julho é o último dia do cometimento daquela falta grave consistente em fuga. E aqui eu não vou entrar em discussão se isso está certo ou errado, é apenas uma explicação sobre o entendimento que é adotado. Tanto que, para a progressão de regime, a database, a nova database, no caso da fuga, passa a ser a data da recaptura. Então, considerem isso, essa data da recaptura, como provável tempo que será utilizado pelo juiz para definir se aquela falta grave foi praticada ou não nos últimos 12 meses. Então, essas são algumas considerações sobre esse novo requisito previsto no artigo 83, inciso 3º, a linha B, para o livramento condicional, consistente no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Espero que tenham gostado deste vídeo. Cliquem em gostei caso tenham gostado, compartilhem nas redes sociais. Se você gostou de fato, inscreva-se aqui no canal do YouTube, é muito importante que você se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando saírem os novos vídeos.
E se você tiver interesse, dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontrará várias coisas úteis, como por exemplo uma lista de transmissão para receber meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.